Nós vamos agora ao momento da ministração desta noite. Esse que vai estar pregando é um amigo, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, superintendente da nossa igreja, tem feito um trabalho em todo o estado de Minas Gerais. Eu queria que a igreja recebesse com alegria o pastor Leandro Genaro, aplaudindo ao Senhor. Estenda as mãos em direção ao pastor Leandro, vamos orar por ele. Pai, que o Senhor use o teu profeta como boca do Senhor nesta noite para falar conosco. Que seja uma noite inesquecível na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, boa noite. Paz seja convosco. Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, estou muito alegre de estar aqui hoje, o dia todo, com o meu amigo pastor Flamarion, a quem, aliás, eu agradeço pelo convite de estar aqui hoje. E já estive de manhã, já estive à tarde, almoçamos com os pastores da região hoje. E daqui a pouco eu até já quero pedir a licença para vocês, para, na hora que eu terminar a palavra, sair correndo para tentar visitar ainda mais uma ou duas igrejas nossas aqui em Valadares. Irmãos, eu quero que você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Mateus capítulo de número 14. Mateus 14, 22. Enquanto você abre, quero dizer uma coisa que eu não disse de manhã nem à tarde, deixei para dizer agora. Parabenizar a vocês, ao pastor Flamarion, por esse prédio maravilhoso que foi erguido aqui. Já tinha vindo aqui em reuniões de pastores, mas é a primeira vez que eu venho num culto aqui, nesse local. Eu já tinha vindo anteriormente. Mas nesse local, primeira vez, quero parabenizar, muito lindo, uma estrutura fantástica, vocês estão de parabéns, ainda tem muitos desafios, o pastor estava falando do estacionamento e outras coisas, a fachada da igreja, não é que é um grande desafio, mas vocês já estão de parabéns, é uma das igrejas mais bonitas do Evangelho Quadrangular que eu já fui, olha que eu já fui muitas, em várias pelo Brasil afora, essa aqui está entre as mais bonitas que eu já fui até hoje, hein? Então você pode ficar muito feliz e louvar a Deus realmente. Parabéns ao pastor Flamarion, não é? Vocês estão de parabéns por esse pastor abençoado e trabalhador que vocês têm aqui. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu peço que Deus possa falar conosco aqui nessa noite. Que a graça de Deus se manifeste agora. Feche a sua Bíblia e olhe bem para mim aqui agora, que eu quero deixar uma palavra para você. Diga para quem está do seu lado assim: o tema da mensagem é: não desanime, Jesus está no controle. Agora põe a mão sobre o seu coração assim, ó. Você já viu gente falar sozinha? Gente falar consigo mesma? É estranho, né? O pessoal aí fora fala que é doido. Mas o salmista falava com ele mesmo. O salmista dizia assim: bendize, ó minha alma. Ele está falando com ele mesmo. Ele está dando uma ordem à sua própria alma. Então diga assim:
Não desanime, ó minha alma. Jesus está no controle. Aleluia. Jesus havia acabado de pregar e ele tinha já despedido a multidão quando ele subiu ao monte para orar. Mas enquanto ele estava orando, os discípulos já estavam, por ordem dele, dentro de um barco no meio do mar, atravessando para o outro lado. No meio daquela travessia, veio sobre eles, no meio daquele mar, o vento contrário. Um vento que agitava as águas e que fazia o barco saculejar de lá para cá, de cá para lá. Fico imaginando como aqueles homens reagiram àquela situação. Alguns tinham experiência, outros não. Foi um momento muito difícil. Jesus aparentemente não estava com eles naquele momento. Fisicamente não estava presente. A segurança que eles tinham era Jesus, mas ele não estava ali. Até que num dado momento da noite, Jesus apareceu andando sobre as águas. Todos ficaram assustados, porque ninguém esperava Jesus andando sobre as águas. Alguém gritou: é um fantasma! Aí todo mundo começou a gritar, apavorado. E Jesus disse assim: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, o vento se acalmou, o mar deixou de se agitar. E eles vendo aquela situação acontecendo e eles ali presenciando tudo, todos então começaram a adorar Jesus e dizer assim: verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles reconheceram que diante deles estava Jesus, o Filho de Deus. O tema dessa mensagem é: não desanime, Jesus está no controle. Mas eu quero deixar para você 3 lições que eu tiro desse texto, dentro desse tema principal, de que Jesus sempre está, sempre esteve e sempre estará no controle de tudo na sua vida. A primeira lição eu tiro aqui do vento contrário. Diga comigo: vento contrário. A primeira lição que nós precisamos entender é que muitas vezes vamos fazer exatamente aquilo que Deus está mandando. Mesmo assim, vamos enfrentar ventos contrários. Muitos cristãos têm a ideia errada, equivocada, enganosa, de que se eu fizer tudo o que Deus quer, se eu seguir à risca todas as orientações do meu pastor, se eu obedecer a palavra de Deus, então eu não terei problemas em momento nenhum da minha vida. Isso é um erro, isso é um engano. A palavra de Deus não promete isso. A palavra de Deus promete sim, que nós teremos vitórias, mas ela também prevê que teremos aflições. Neste mundo tereis aflições. Jesus, interessante, ele diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, esse mundo é lugar de guerra. Ele então veio não cessar com a guerra, mas colocar uma espada na sua mão para que você possa vencer a guerra. A Bíblia mostra a diferença, porque você pode se perguntar: então, pastor, se eu tenho problema, mesmo fazendo o que Deus quer, eu posso ter problema na vida? Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim passou por uma grande provação. Então, pastor, mesmo seguindo a Deus e fazendo o que Ele quer, eu posso ter problema? Qual que é a minha diferença para quem não está na presença de Deus? A diferença, disse Jesus, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia
e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. O mesmo vento, a mesma tempestade veio sobre este e veio sobre aquele. Só que o vento e a tempestade sobre a casa construída sobre a areia derruba a casa, e aquela casa, os seus destroços são levados pela água, pela correnteza abaixo. Mas aquele cuja casa está construída sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o terremoto, pode vir o tufão, pode vir o que for, não vai abalar aquela casa, porque a sua base, o seu fundamento, o seu alicerce está sobre a rocha que é Jesus. Então, meu irmão, quero dizer para você nessa noite, pode aplaudir a Jesus, glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero dizer a você nessa noite, a sua diferença para aquele que está lá fora é que não é qualquer chuva que vai derrubar você, não é vendaval que vai derrubar você, não é terremoto que vai fazer você cair, você permanecerá firme na presença de Deus. A Bíblia diz que pelo menos duas coisas não passarão: a palavra de Deus e aquele que faz a vontade do Pai. A Bíblia diz que ele permanecerá para sempre. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o problema, você permanecerá. Se você está na vontade de Deus, você permanecerá, assim como Jó permaneceu até que veio a restituição sobre a vida dele. Então diga para quem está do seu lado assim: vida cristã não é colônia de férias, não é sala VIP. Vida cristã é guerra. É guerra. É luta. Mas como você já ouviu, não vou ser o primeiro a falar isso, não tem vitória se não tiver luta. Não tem triunfo se não há batalha. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. A segunda eu vejo aqui nesse trecho que fala o momento em que Jesus chegou. Diga assim comigo: a quarta vigília da noite. Os discípulos entraram no mar, a Bíblia diz que ainda não havia anoitecido. E logo que eles entraram no mar, eles começaram a enfrentar o vento contrário. A Bíblia também vai registrar o momento em que Jesus chegou. Jesus chegou na quarta vigília da noite. Para você entender, os judeus dividem a noite em 4 vigílias. A primeira delas começa às 6 da tarde, vai até às 9 da noite. A segunda vigília, preste atenção nisso, começa às 9 da noite e vai até meia-noite. A terceira começa à meia-noite, vai até às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite, o momento em que Jesus chegou, começa às 3 da manhã e vai até às 6 da manhã. Portanto, eles entraram no mar antes da noite começar, antes das 6 da tarde. E Jesus só foi chegar ao encontro deles em algum momento entre 3 da manhã e 6 da manhã. Eles ficaram no meio daquele mar revolto, no mínimo de 9 a 12 horas. Já pensou o que é ficar 9 a 12 horas no meio de uma tempestade como aquela, de um vendaval como aquele? Quem aqui já viajou de avião aí? Levante a mão. Você já pegou turbulência? Quem já pegou turbulência aí? Imagina você ficar de 9 a 12 horas dentro do avião sem turbulência. Hã? Turbulência. De 9 a 12 horas, turbulência. Aí dizem que o pessoal estava numa viagem de avião e deu um barulhão assim. Aí ficou todo mundo apavorado. O piloto então falou assim: senhores passageiros, não se preocupem, está tudo sob controle. Aí todo mundo continuou apavorado. Dali a pouco veio um segundo barulhão. Aí todo mundo ficou doido.
O piloto falou: senhores passageiros, tivemos problema com uma das turbinas, mas fiquem tranquilos, está sob controle, vamos pousar com apenas uma. Dali a pouco veio um terceiro barulhão. Aí o piloto voltou e falou: senhores passageiros, repitam comigo: Pai nosso que está nos céus. Porque a coisa estava feia. Quando a coisa aperta, até o ateu fala: meu Deus! Já pensou? De 9 a 12 horas no meio daquele mar? É muito tempo. Todas as nossas necessidades, nós queremos elas supridas imediatamente. Quando alguns aqui já passaram, por essa experiência. Quando você tem um carro e aquele carro começa a dar muita manutenção, tem que trocar peça, e o carro começa a dar um tanto de barulhinho, e você deixa uma semana na oficina, pega e ainda tem barulho, aí você pensa: tem que trocar esse carro, não aguento mais. Aí alguém diz assim: se eu pudesse eu trocava esse carro hoje. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente quer para quando? Para agora. Quando você está com fome, então, você está com fome, a comida está na sua frente, aí você olha para ela e fala assim: daqui 1 hora eu te como. Não, vou comer agora. Comer agora. Você está com sono, você sabe que a pessoa, ela está com sono, às vezes ela não espera nem chegar em casa. Dizem que o irmão estava dormindo no culto, de vez em quando aparece alguém dormindo no culto, já viu? A pessoa encosta no ombro assim. É muito comum namorados, né, fazerem isso, né? A moça encosta no ombro assim do namorado, fica. Ou então do irmão dela, ou da amiga dela. E dorme. Aí diz que o pastor estava pregando e uma moça dormiu assim encostada no ombro de outra pessoa. Ele falou assim: ô irmão fulano, diácono fulano de tal, acorda ela aí. Aí o irmão falou assim: eu não, o senhor que fez ela dormir, o senhor vem acordar ela. Aqui não tem diácono assim, né? Os diáconos aqui, se o pastor pedir, eles fazem. Tem uns irmãos por aí que são meio atrevidos. Mas tem gente que, se o camarada está com sono, onde ele estiver, ele dorme. É na sala de aula, é amarrado num poste de cabeça para baixo, é dentro do ônibus. Porque há uma necessidade e ela precisa ser suprida imediatamente. Só que diga assim comigo: Deus não age assim. Deus não age assim. Lázaro estava doente. Aí as irmãs de Lázaro, que não eram bobas nem nada, mandaram um recado para Jesus: fala para ele que Lázaro, a quem ele ama, está doente. Isso aí é um jogo emocional. A gente é muito envolvido nisso. Jesus não se deixava envolver. Mas quando o filho quer alguma coisa do pai, chega: ô paizinho, como eu te amo, paizinho. Você é tão lindo, né? As moças principalmente fazem isso, né? Você é tão lindo. E o pai cai naquela onda. Alguns não caem mais não, já falam assim: minha filha, o que você quer? Porque quando apela para o amor, irmãos, quando a pessoa apela para o amor, é tipo assim: se você não fizer, você não ama. Mas Jesus não entrou nessa, não. Ele não foi lá por causa disso, ele esperou alguns dias. Lázaro estava doente, de doente a moribundo, de moribundo a morto, foi velado, foi sepultado, e Jesus não havia chegado. Ele chega 4 dias depois que o camarada já tinha morrido. E a expressão que a irmã de Lázaro usa, naquele momento, é reveladora. Ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor chegou muito tarde,
O Senhor demorou demais para agir. O Senhor chegou no momento em que não há nada mais a ser feito. Nunca diga para Deus que não há nada mais a ser feito. Nunca duvide de que Deus pode mudar um quadro. Tenha ele 20 anos de existência, 15 anos, 10 anos, 30 anos. Deus pode mudar aquilo que está acontecendo hoje na vida de alguém. Deus pode mudar. Por que Deus às vezes demora? Primeiro, porque Deus não está preso no nosso tempo. Ele tem o seu tempo próprio. Segundo, porque quando nós achamos que Deus está demorando, na verdade Ele está preparando algo maior. O que é maior, eu pergunto para você? A glória e a repercussão de uma cura, ou a glória e a repercussão de uma ressurreição de um morto de 4 dias? A Bíblia diz que todo mundo em volta ficou sabendo da história de Lázaro. E depois, num texto seguinte, vai mostrar que Jesus estava comendo na casa dele e que as pessoas viam de tudo que era lado, não para ver Jesus, elas viam para ver Lázaro, aquele que tinha morrido e havia ressuscitado. Todo mundo queria ver, porque era algo maravilhoso demais. Eu quero profetizar que as pessoas vão querer ver o que está acontecendo na sua vida. Que as pessoas vão querer ver o que está acontecendo na sua vida. Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? Nós somos de uma geração que não aguenta esperar nada. Eu preciso ser rápido aqui, mas eu quero te falar uma coisa. Aprenda o segredo de lidar com Deus. A espera é necessária. Isaías 64, versículo 4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então diga para quem está do seu lado assim: espera, meu irmão. Calma, tenha calma. Como diz lá no sul de Minas, karma. Terceiro e último ponto, para a gente orar. Jesus chegou. Aliás, essa é uma verdade, Jesus sempre chega. Jesus sempre chega. Você que está aí na galeria, Jesus sempre chega. Isso significa que Ele vai intervir na sua situação, Ele vai interferir nesse problema, Ele vai pôr a mão dEle nessa circunstância, Ele vai mudar esse quadro, Ele vai fazer uma reviravolta na sua vida, Ele vai virar a página da sua vida e vai escrever uma nova história em nome de Jesus. Aleluia! Agora observe como é que Jesus chegou. Porque Ele não chegou de qualquer jeito. E isso aqui também é revelador. Como é que Jesus chegou? Jesus não chegou de barco. Jesus não chegou nadando. Jesus também não chegou de helicóptero. Mas Jesus chegou andando. Por que Jesus chegou andando ali? Para provar que Ele podia andar sobre as águas? Simplesmente para isso? Deus me mostrou algo aqui nesse texto. A Bíblia diz assim, que você e eu fomos chamados para estar por cima e não por baixo. Para sermos cabeça e não cauda. Onde é que Paulo diz que o diabo será colocado? Debaixo dos nossos pés. Porque estar debaixo do pé significa ter o controle sobre aquilo. Estar debaixo do pé
significa ter o domínio sobre aquilo. Quando um guerreiro vencia outro guerreiro, o guerreiro vencido estava caído no chão, o vencedor chegava e punha o pé em cima. Porque essa de colocar o pé em cima significa está derrotado, está vencido, está dominado, está controlado. O que é que estava tirando a paz daqueles homens? Não era o vento, irmãos. Era o que o vento provocava. O mar agitado. O medo de ser tragado pelo mar. O medo de morrer afogado naquela madrugada. Eles estavam com medo daquilo. Aquilo estava tirando a paz, a esperança, a alegria. Aí Jesus chega andando sobre as águas para dizer assim: essa água que está apavorando vocês, eu ando sobre ela. Essa água que está tirando de vocês a paz, eu piso em cima dela, porque ela está controlada, ela está dominada. Meu irmão, eu creio que Deus está sobre o controle de tudo na nossa vida, e de que Ele pode colocar também sob o seu controle todas as situações da sua vida. Porque quando Pedro viu Jesus, ele disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir também. Aí o que é que Jesus falou para ele? Vem. E o que é que Pedro fez? Ele foi. Ele pisou em cima da água. Ele mostrou: eu também, andando com Cristo, eu também tenho controle sobre a minha vida. Eu andando com Cristo, eu posso ter algum problema que eu passo por cima dele. Eu andando com Cristo, eu posso ter uma dificuldade que eu vou continuar vivendo mesmo com essa dificuldade. Eu andando com Cristo, eu posso estar passando por uma situação difícil lá em casa, que eu vou continuar vivendo e avançando para o alvo, mesmo enquanto essa situação não é resolvida. Porque Jesus me faz viver acima disso. Aleluia! Agora a Bíblia diz que Pedro, ele dá alguns passos e afundou. Por que é que Pedro afundou? Porque ele não acreditava em Jesus? Não. Se ele não acreditasse em Jesus, ele não teria saído nem do barco. Diga assim comigo: Pedro afundou porque ele não acreditava nele mesmo. Quando bateu um vento, ele duvidou. Mas sabe, Jesus, ele também é aquele que tira quem está afundado lá de baixo e traz ele para a tona novamente. E toma essa pessoa pela mão e leva ela para o barco, porque o barco é o lugar de segurança. O barco é o lugar, agora, quando Jesus chega, o barco é onde Jesus está. O barco é o lugar de reconhecer que Jesus é o Senhor e adorá-lo. Meu irmão, eu quero orar com você, fica de pé no seu lugar. Estava conversando com o pastor Flamarion, ele me disse: até dezembro, em nome de Jesus, esta galeria toda estará lotada de pessoas. Você é a pessoa que Deus quer usar para ir lá fora e tomar alguém que está afundado pela mão e trazer essa pessoa para dentro do barco que é onde Jesus está. Eu quero desafiar você a ser instrumento de Deus, porque Jesus está te colocando sobre o controle da circunstância aqui hoje. Ah, pastor, não tem controle sobre tudo. Não, só Ele que tem. Mas você pode viver triunfantemente sobre todas as situações, sem que nada venha fazer você afundar. Mas você é a pessoa que Deus vai usar para ir lá onde tem alguém afundado e tomar essa pessoa pela mão e trazê-la para onde Jesus está, que é para dentro do barco.
Aqui onde Jesus está é lugar de adorá-lo e dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero desafiar você principalmente que tem aí do seu lado uma poltrona vazia, mas você também que não tem, a ser instrumento de Deus, para no domingo que vem mesmo, já trazer alguém que vai assentar-se aí do seu lado. Aqui é lugar de adoração, aqui é o lugar onde Jesus está, aqui é lugar para as pessoas reconhecerem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, aqui é lugar para você chegar e o vento ser acalmado. Então põe sua mão sobre o seu coração assim, ó. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nos ajuda a compreender que mesmo estando na Tua presença, podemos enfrentar ventos contrários. Nos ajuda, meu Deus, a entender que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E nos ajuda também, Senhor, a viver nessas condições. Sobre todos os problemas, apesar de todos os problemas, acima de qualquer dificuldade, seguindo para o alvo. Aleluia. Avançando. E agora, nós queremos aqui fazer um desafio ao teu povo, porque em nome do Senhor Jesus, faltam cerca de 400 poltronas, para que este culto esteja todo cheio, e o Senhor vai usar cada uma dessas pessoas aqui, para trazerem alguém que está lá fora afundado, para dar a mão a essa pessoa, e trazê-la até o lugar onde o Senhor está, até a tua presença, e aqui o vento será acalmado, e aqui tudo vai ser transformado. E aqui essas pessoas vão dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Irmãos, foi um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu saio daqui muito abençoado, viu, pastor Flamarion? Eu quero deixar a vocês aqui um abraço do meu amigo, meu companheiro, pastor Stefano Aguiar, que hoje é o nosso deputado federal. E eu quero também deixar um abraço dos nossos pastores, pastor Mário de Oliveira e pastor Antônio Genaro, que são os homens que me abençoam para estar aqui hoje. Que Deus abençoe vocês muito, muito, mas muito mesmo. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.